Olá, começando mais um Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Aula 2 do livro do Libânio Oliveira e Toschi, Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização. Bora comigo! A organização e o desenvolvimento do currículo. O currículo é a concretização e a viabilização das intenções e das orientações expressas no projeto pedagógico. Gente, olha só, o currículo, ele é a concretização e vai viabilizar as intenções das orientações expressas no projeto pedagógico. Os autores trazem para nós a definição de currículo no geral. Compreende-se o currículo como um modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos. É tudo o que se espera que seja aprendido e ensinado na escola. Eles estão trazendo para a gente, olha, é aquilo que se fala o que é currículo. Porém, para os autores, a definição, que se parece mais adequada é a seguinte: currículo é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos, saberes, competências, representações, tendências, valores, transmitidos de modo explícito ou implícito nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. Forquim, 1993. Gente, vamos ver de novo. O que eles acham adequado? Essa parte, essa lâmina aqui já foi objeto de concurso, tá? De questões de concurso. Vamos lá? Então, para os autores, o que eles acham que é mais adequado numa definição de currículo? É o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos, podem ser os saberes, as competências, as representações, as tendências, valores. Então, olha só, o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos transmitidos de modo explícito ou implícito nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização. Isto é, tudo aquilo que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e cultural da educação escolar. Os autores colocam para nós que há pelo menos 3 tipos de manifestações de currículo. Currículo formal, currículo real e currículo oculto. Então, eu tenho, segundo os autores, o currículo formal, currículo real e currículo oculto. O currículo formal é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, olha só, nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Eles trazem exemplos, dos parâmetros curriculares nacionais, as propostas curriculares dos estados e dos municípios. Então, o formal é aquele que é estabelecido pelo sistema e que está expresso nas diretrizes, nos objetivos, nos conteúdos das áreas ou disciplinas de estudos. Esse é o formal. Gente, o currículo real é aquele que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É tanto que sai das ideias e da prática dos professores, da percepção e do uso que eles fazem do currículo formal. Como que fica na percepção dos alunos? Alguns autores chamam de experienciado o currículo tal qual é internalizado pelos alunos. É importante ter certeza de que, muitas vezes, o que realmente foi aprendido, compreendido e retido pelos alunos não corresponde ao que os professores ensinam ou creem que estar ensinando. Olha o que eles chamam a atenção da gente aqui, em relação ao currículo real. Currículo oculto refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, e são provenientes da experiência cultural, dos valores e dos significados, trazidos de seu meio social
de origem e vivenciados no ambiente escolar, ou seja, das práticas e das experiências compartilhadas na escola e na sala de aula. Continuando ainda, é chamado de currículo oculto porque não se manifesta claramente, não é prescrito, não aparece no planejamento, embora constitua importante fator de aprendizagem. Não esqueçam, currículo formal, currículo real e currículo oculto. E você precisa saber das definições. Assista de novo essa aula. A distinção entre esses vários níveis de currículo serve para mostrar que aquilo que os alunos aprendem na escola ou deixam de aprender depende de muitos fatores e não apenas das disciplinas previstas na grade curricular. Olha o que os autores estão chamando atenção para a gente. A escola trabalha com o currículo oficial. Na realidade, são os professores, o corpo técnico e os pais que acabam por definir o currículo real. E este é o que influi na vida escolar dos alunos. Gente, olha isso aqui. Ao considerar o currículo real ao lado do oficial, no planejamento pedagógico curricular, leva a escola e os professores a confrontar a cultura elaborada do currículo formal e as situações de fato vividas no ambiente escolar e nas salas de aula. Por essa razão, é importante insistir no entendimento da cultura da escola. A cultura organizacional como importante elemento curricular. E o que seria essa cultura, os aspectos dessa cultura organizacional? A linguagem dos professores, as atitudes que tomam com relação às diferenças individuais dos alunos, o modo pelo qual estes se relacionam entre si, as atitudes nas brincadeiras, e nos jogos, a higiene e a limpeza, nas dependências da escola e outros fatores que criam, esse currículo real. Isso significa que tão importante quanto as aprendizagens formais são as aprendizagens não formais, informais e espontâneas. Isto é, o currículo oculto resultante das relações vividas na família, na comunidade, nas mídias, representa tudo o que os alunos aprendem pela convivência espontânea com as várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos e percepções em vigor no meio social e escolar. O livro aponta que a construção e a elaboração da proposta curricular implica a compreensão de que o currículo, mais do que os conteúdos escolares inscritos nas disciplinas, é o conjunto dos vários tipos de aprendizagens. Que tipos de aprendizagens? Olha aqui, as exigidas pelo processo de escolarização, mais valores, os comportamentos, as atitudes adquiridas nas vivências cotidianas na comunidade, na interação entre professores, alunos e funcionários, nos jogos e no recreio. Mais outras atividades concretas que acontecem na escola, as quais denominamos hora de currículo real, hora de currículo oculto. Ao planejar o currículo da escola, valendo-se do currículo oficial, é necessário considerar alguns princípios práticos. E eles vão apontar para a gente que a hora que você for planejar o currículo da escola, considerando o currículo oficial, você vai ter que considerar alguns princípios práticos. Primeiro, um currículo precisa ser democrático, isto é, garantir a todos uma base cultural e científica, formal, moral e de práticas de cidadania. Isso é relativo aos critérios de solidariedade, justiça, a alteridade, descoberta e o respeito do outro ao aprender a viver junto, e etc. B. O currículo escolar
constitui espaço de síntese, uma vez que a cultura elaborada se articula com os conhecimentos e as experiências concretas dos alunos em seu meio social e com a cultura dos meios de comunicação da cidade e de suas práticas sociais. Então, propiciar aos alunos conhecimentos e experiências diversificadas, integrando no currículo a variedade de culturas que perpassa a escola, a científica, a acadêmica, expressa no currículo, a social, a dos alunos, a das mídias, a escola. Então, olha só, essa organizacional, né? Isso implica o quê? O que implica formular coletivamente formas pedagógico-didáticas de assegurar essa articulação. Lembrando que tem que formular de que jeito? Coletivamente. E assegurar toda essa articulação. C. O provimento da cultura escolar aos alunos e a constituição de um espaço democrático na organização escolar devem incluir a interculturalidade, o respeito e a valorização da diversidade cultural das diferentes origens sociais dos alunos, o combate ao racismo e a outros tipos de discriminação e preconceito. O currículo intercultural tem uma cultura geral para todos, acolhe a diversidade e a experiência particular dos diferentes grupos de alunos e propicia um espaço de diálogo e de comunicação entre os grupos sociais diversos. D. Não se trata apenas de atender às necessidades e às expectativas da comunidade e cultura local, mas também pensar sobre valores, modos de vida e hábitos que precisam ser modificados para a construção de um projeto civilizatório. E currículo tem que ver com a organização espacial da cidade e com o modo pelo qual as pessoas de todos os segmentos sociais se movem nela. Trata, portanto, da qualidade de vida possível mediante a análise dos elementos que demarcam a dinâmica da cidade: produção, circulação, moradia. F. Um bom currículo ajuda a fortalecer a identidade pessoal, a subjetividade dos alunos, trata não só de atender e de favorecer a diversidade entre o alunado, mas também de promover em cada aluno competências distintas que os tornem mais plenos e autônomos em seu desenvolvimento pessoal, o que, sem dúvida, pode facilitar igualmente seu êxito profissional. G. A organização curricular precisa prever tentativas de enriquecimento do currículo pela interdisciplinaridade e de coordenação de disciplinas por meio de projetos comuns. Agora nós vamos para um teste. Bora comigo prestando atenção. Leia o texto a seguir. Há muitas definições sobre currículo. No geral, compreende-se currículo como um modo de seleção da cultura produzido pela sociedade para a formação dos alunos e tudo o que se espera seja aprendido e ensinado na escola. Libane Oliveira Toschi. Educação escolar, políticas, estrutura e organização. Assim, é plausível compreender que o currículo é: alternativa A, um documento de execução obrigatória pelos... Não, ele não é obrigatório o currículo. De execução obrigatória. B, uma lista de procedimentos que o professor deve executar em sala de aula. Gente, não, né? C, uma agregação de tudo que é aprendido dentro e fora da escola. Não. D, um conjunto de saberes e competências transmitidos na prática docente. Sim, nós acabamos de ler a alternativa D de dado. Mais uma questão.
O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Assim sendo, no processo de planejamento, há que se considerar, segundo o Libânio, pelo menos 3 níveis de plano: o plano da escola, o plano de ensino, o plano de aula. Dentre esses níveis, o plano da escola, olha, gente, é o plano da escola, também denominado projeto político-pedagógico, se constitui como um documento específico que contém a previsão dos objetivos e tarefas de trabalho docente para um ano ou semestre? Não, ele é muito maior que isso. B. Documento mais global, sim, e que expressa as orientações gerais que sintetizam as ligações aos sistemas de ensino e aos objetivos da escola. Perfeito. Alternativa B de bola. Aqui. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se atente à próxima aula do Libânio. Um beijo!